Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alan Derek para mais uma aula de matemática. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber mais vídeos. Vamos lá, pessoal, nós temos aqui, tá certo? Uma aula sobre ângulos, pessoal. Primeiramente, o que seria ângulo? Ângulo, pessoal, é a reunião de duas semi-retas com a mesma origem. Ou seja, aqui ó, nós temos a semi-reta OB e a semi-reta OA. Elas têm a mesma origem, que é o ponto O, que a gente chama de vértice. Então, aí nós temos um ângulo, que é o ângulo AOB. E a gente representa esse ângulo AOB dessa maneira aqui, ó, AOB e um chapeuzinho aqui no O, tá bom? Esse é o ângulo AOB. Estas semi-retas, pessoal, são chamadas de lados e a origem comum dos lados é o vértice do ângulo. Ok, pessoal? Agora vamos ver a classificação dos ângulos. Pessoal, se o ângulo, certo, for menor que 90 graus, a gente diz, certo, que esse ângulo é um ângulo agudo. Ok? Se o ângulo ele for menor que 90, certo, e maior que zero, a gente diz que esse ângulo é um ângulo agudo. E aqui a gente observa esse ângulo alfa, ele é menor do que 90 graus, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, se o ângulo, certo, tiver 90 graus, ficar assim, ó, bem na vertical como está aqui e outro bem na horizontal, a gente diz que esse ângulo é um ângulo reto, pessoal, tá bom? Se ele tiver 90 graus, a gente diz que ele é um ângulo reto, pessoal. Ok? Agora, se esse ângulo for maior que 90 graus, certo? E menor que 180, a gente diz que esse ângulo é um ângulo obtuso, pessoal. Tranquilo? Certo? Se ele for maior que 90 graus e menor que 180 graus, a gente diz que ele é um ângulo obtuso, pessoal. E, finalmente, se o ângulo for igual a 180 graus, a gente diz que esse ângulo é um ângulo raso, pessoal. Então, aqui nós terminamos a classificação dos ângulos. Agora, pessoal, nós temos aqui uma definição muito interessante, que é sobre ângulos consecutivos. Quando é que dois ângulos são consecutivos? Dois ângulos, pessoal, são consecutivos quando eles possuem um lado em comum. Então, aqui, se você observar, nesse primeiro exemplo, o AOB e o AOC, eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm um lado OA em comum. Tá certo? Então, eles são ditos ângulos consecutivos, porque tem um lado OA em comum. Tranquilo? Aqui, nesse ângulo AOC e BOC, também eles são consecutivos, porque eles têm um lado OC em comum, pessoal. Tranquilo? O lado OC em comum. Então, eles também são consecutivos. E, finalmente, aqui, o ângulo AOB e BOC, certo? Também são consecutivos, porque tem um lado OB em comum, pessoal. Então, isso aí é que são ângulos consecutivos. Tranquilo? E, para terminar, dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Então, aqui, o ângulo AOB e BOC, eles são consecutivos, porque eles têm um lado OB em comum, certo? Mas eles não têm ponto interior comum, né? Todos os pontos aqui, ó, do AOB e todos os pontos aqui do BOC,
não se encontram. Então, eles são ditos ângulos adjacentes, porque além de ser consecutivos, não tem pontos internos comuns, pessoal. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam aí de dar o like, compartilhar e até a próxima.